Olá, amigos, boa noite. Estamos iniciando mais uma live Coletivo Girassóis. Vocês estão ouvindo essa música ao fundo. É a música O Amor é um Ato Revolucionário, do Chico César. Uma música que inspirou aqui o título da nossa live. Hoje nós teremos um convidado todo especial, que é o Alexandre Júnior, dos nossos irmãos da Ágora de Recife, Ágora Espírita, e mais uma parceria, né, que nós estamos fazendo, e vou adicioná-lo aqui para entrarmos juntos na live para a gente poder começar com as nossas abordagens. Não tá me vendo, né? Não. Certo, tudo bem. Gente, quem não conhece essa música do Chico César, dê uma olhadinha no YouTube. Essa letra é fantástica. Chico César é fantástico, né? De qualquer jeito. E essa letra é muito especial. É uma letra que a gente precisa, inclusive, para mais do que nunca, né? Na atualidade. E enquanto o Alexandre resolve suas questões técnicas, eu queria só citar o primeiro trecho da música para vocês terem noção da letra. O amor é um ato revolucionário. Quem vive amando, dando amor e sendo amado, colhendo o que lhe é oferecido, e a si mesmo se coloca ofertado. Se este está nu, veste um manto sagrado, que ao que ama o infinito faz vestido de Deus, e os deuses, sim, é o mais querido. Mesmo no escuro, seu sentir é iluminado. Fantástico. Só aqui um primeiro trecho para a gente ter noção aqui dessa letra. A gente vai terminar a live com uma musiquinha também, que vai ser surpresa para vocês. O Alexandre voltou, vou adicioná-lo aqui. Vai ser surpresa essa musiquinha que a gente vai mostrar no final também. Para compartilhar. Agora. Pronto, agora está aparecendo. Para compartilhar com todos. Também uma outra música que tem a ver diretamente com a temática que a gente vai abordar aqui. Essa primeira música que a gente colocou é O Amor é um Ato Revolucionário, do Chico César. Respondendo aí a quem está perguntando o nome da música. E o nome da música do final a gente vai deixar para o final, não vai falar agora para não estragar a surpresa. Gente, como eu falei, as pessoas estão chegando aos poucos. Como eu falei, hoje a gente tem a grata surpresa de ter essa parceria com os irmãos da Ágora Espírita de Recife, na pessoa do nosso irmão Alexandre Júnior, que é um cara fantástico, com muito conhecimento, balançando a cabeça negativamente a pessoa, né? Muito conhecimento espírita para compartilhar conosco, e que a gente vai poder se aprofundar em alguns contextos relacionados ao amor, tanto na visão espírita como na visão da psicanálise, que a gente vai dividir em alguns blocos com as temáticas, para que a gente possa abordar alguns conceitos relacionados à filosofia, ao espiritismo, à psicanálise, enfim, de modo que a gente consiga passar por diferentes conceitos sobre amor e o que isso implica diretamente para a nossa vida, para os nossos contextos existenciais, né? E aí, antes de começar com o primeiro bloco, o primeiro bloco vai ser fomentado por uma pergunta, eu vou pedir para o Alexandre Júnior se apresentar com mais detalhes e compartilhar com os amigos um pouco mais sobre ele. Boa noite a todas e todos. É um prazer estar aqui junto com o Coletivo Girassóis, Espíritas pelo Bem Comum. Motivo de satisfação, de alegria, a gente poder dividir esse espaço. Meu nome é Alexandre Júnior, né? Eu faço parte aqui em Recife de um centro espírita, o Centro Espírita Bom Samaritano, e faço parte também do Grupo Ágora Espírita,
que é um grupo, assim, um coletivo, como o Coletivo Girassóis, que tem como objetivo, desde assim, seu surgimento, em outubro, 23 de outubro de 2017, discutir as questões sociais à luz da doutrina espírita. E é isso que faz com que nós estejamos tão perto uns dos outros, né, Girassóis e Ágoras, porque os nossos objetivos são muito, muito parecidos. Perfeito. Seja bem-vindo, muita gratidão, Alexandre, alegria por você minha. estar participando. Essa coisa do muito conhecimento, isso é dos corações gentis. Os espíritos amigos, eles são assim. Estamos todos encaminhados, estamos todos aprendendo, né? Faz isso. parte. É verdade. E aí, como primeiro ponto, assim, para nortear um pouco a nossa fala, eu gostaria de começar com uma pergunta que gerou o nosso debate sobre a construção dessa live, que diz respeito ao amor enquanto ato revolucionário, né? Então, como que o amor pode ser hoje, nos contextos diversos que nós estamos vivenciando, como que o amor hoje pode ser um ato revolucionário? Eu queria que a gente começasse por esse ponto. Eu queria começar dizendo que, geralmente, as atitudes de amor é tudo que não esperam, né, de nós, sim, ou da sociedade. Então, ela já é revolucionária justamente por não ser comum, por não ser uma atitude comum. Mas, assim, se tu me permitires, a gente nem combinou isso, porque eu me lembrei dessa fábula, tá na Revista Espírita de 66, sim, em junho, para ser mais preciso, e eu me lembrei dela, eu queria ler, se você me permitir, ela é bem curtinha, claro. O nome dela é A Lagarta e a Borboleta. É Fábula do Espírito Batedor de Carcassonne. Ele diz assim: de um ramo de jasmins trabalhando os contornos, trêmula uma lagarta ao declinar de seus dias. Dizia: estou muito doente, já nem digiro a folha de salada. Mal e mal a couve provoca-me apetite. Eu morro pouco a pouco. Como é triste morrer. Mas valia não nascer. Sem murmurar, é preciso submeter-se. Outros depois de mim que tracem o seu caminho. Mas tu não morrerás, lhe diz uma borboleta. Se tenho boa memória, foi sobre a mesma planta que contigo vivi, pois eu sou da família. O futuro te prepara destino mais feliz. Talvez o mesmo amor nos unirá os dois. Espera, rápida é a passagem do sono. Como eu, tu serás uma crisálida. Como eu, poderás em cores brilhantes respirar o perfume das flores. A velha respondeu: impostura, impostura, nada viria mudar as leis da natureza. O espinheiro jamais será jasmim. Aos meus anéis partidos, as minhas juntas fracas, que hábil operário virá ligar as asas. Jovem louca, segue teu caminho. Lagarta bem atingida, o possível tem limites. Responde o caracol triunfante em seus cornos. Um sapo aplaudiu, com seu dado um zangão. Insultou a linda borboleta. E ele ainda, Kardec faz uma observaçãozinha, ele diz assim: não, nem sempre é a verdade que brilha. A moral da história, porque toda fábula tem que ter uma moral. Aqui, quantos cegos de nascença, negando a alma dos mortos, doutores racionais, mais ou menos como uma lagarta. Doutores racionais. E aí eu disse, se a gente vai falar de amor e de revolução, seria importante nós começarmos primeiro nessa percepção da construção daquilo que somos. Então a gente vai partir para construir amor numa perspectiva espiritualista. Então nós somos espíritos e precisamos nos ver desta forma para construir uma percepção de amor que não seja materialista e que parta de outros pressupostos para a gente construir. Então, o amor, na minha concepção, ele se torna revolucionário a partir do momento que ele nos torna espirituais, que faz com que o homem perceba que ele transcende a condição física e que é todo gesto que une e que faz com que
várias barreiras, várias algemas sejam quebradas com o tempo. Então, o amor quebra, revoluciona porque ele quebra a barreira do ódio, da vingança, da intolerância. E eu acho importante a gente falar em amor nos dias de hoje, porque, de certa forma, às vezes a gente convenciona, a gente dá mais valor e mais importância, até mais pujança aquilo que emana do ódio e da raiva. Às vezes a gente vê as pessoas falarem de reencarnações que duraram 300 anos, mas a gente não fala dos amores que duram 300 anos, ou que duram 400 anos. Na Revista Espírita de 64, Kardec fala dos amores, e ele diz que esses amores, essas afeições que unem os espíritos, elas têm duas, assim como as energias, elas têm duas fontes. Então a gente fala aqui do amor que une os espíritos, que transcende a condição física. E aí eu queria falar de algumas percepções de amor, se tu me permitires, bem rapidinho, não é? A primeira delas seria a percepção de amor de Nelson Rodrigues, né? Ele diz que quem ama maltrata, não é? Então, Nelson Rodrigues tinha uma percepção meio estranha de entender amor. Ele diz que quem ama maltrata. E essa é uma percepção que a gente vai construir de uma perspectiva espiritualista, né? Já que o espiritismo é espiritualista. Então a gente já entende que a gente não coaduna muito com o que diz Nelson Rodrigues. Mas aí a gente pensa que não pode piorar, pode. Na década de 70, 80, um cantor, e as pessoas dançavam isso como música romântica, chamado Fernando Mendes, e o nome dessa música chama-se Desejo Louco. E ele diz essa frase: tive esse desejo louco de beijar tua boca, de morder tua língua, de furar teus olhos, de arrancar teus cabelos e de te acorrentar. Aí, isso era tido, a gente diz assim, a civilização não mudou. Isso era dançado como música romântica. As pessoas iam para as festas dançar ao ritmo dessa letra. E isso, de certa forma, não incomodava as pessoas. Hoje, você talvez, alguns cantores que fossem lançar uma música desse tipo, eles pensariam duas vezes, embora há ritmos que ainda, né, insistam em fazer esse tipo de coisa. Sim. Mas a gente fica procurando onde é que está essa perspectiva de amor. E aí ele revoluciona na frase de Paulo Freire, quando ele diz que o amor é um ato de coragem. É preciso muita coragem para abrir mão do ego. Isso é uma praia sua, não é minha. Não é? Mas para abrir mão do ego para poder amar. Para abrir mão de você para pensar numa outra pessoa. Para poder pensar num conjunto, numa concepção de pessoas e não apenas numa individualidade. Principalmente no momento onde as individualidades estão tão em voga. Então, partindo dessa premissa e buscando outra concepção, diz assim, que o amor veio para os fortes, pois os fortes amam e os fracos brigam, porque é muito mais difícil amar do que brigar. Então, nessa perspectiva, o amor é revolucionário, né? Porque ele nos convida a uma perspectiva de rompimento com aquilo que é convencional. Ou seja, se a gente fosse discutir através dessa música o feminismo, o machismo, principalmente o machismo, a questão do machismo, não é? O homem que ama, ele é fraco. Não é? O homem que é sensível também é questionado a sua masculinidade, porque o homem que é homem, ele ama com determinados padrões. Se cria um padrão de comportamento do homem para que ele possa amar. Né? A gente chama hoje da masculinidade tóxica, tem várias formas da gente poder abordar, mas que ele foi ensinado a amar desse jeito. O homem que não chora, o homem que não... Então, quando ele diz isso, e ele ainda relega o lugar de submissão da mulher, no sentido... E é importante a gente falar sobre isso, porque o Brasil é o 5º país em feminicídio no mundo. Então, isso não é uma brincadeira, isso é uma coisa séria. Então, validar determinadas frases, determinadas músicas, determinados comportamentos, tem um peso muito maior do que aquilo que se pensa. Eu penso isso também quando a gente chega nas questões das redes sociais, onde a gente viraliza determinadas coisas que tem como objetivo diminuir o outro, seja ele quem seja esse outro. Então é muito mais difícil romper com isso nas redes sociais, você chegar em você e aquilo não, sabe, a gente não achar graça e não achar aquilo engraçado. A irmã Dulce diz uma frase que, para ela, as pessoas que espalham amor não têm tempo nem disposição para jogar pedras. Eu me lembrei de uma frase de Renato Russo, quando ele diz assim, eu não tenho tempo para odiar, porque estou muito ocupado amando.
Então são frases muito parecidas e que a gente tem como objetivo valorizar a ação do amor. E aí a gente Sim. podia falar de outras pessoas que a gente enxugou um pouquinho para falar de Ave, de Tom Jobim, né, a forma que ele tinha de falar o amor de uma forma tão poética e tão bonita. A gente podia falar de Camões, a gente podia falar de Monte Castelo, de Renato Russo, que junta Camões com Paulo e faz aquela ode ao amor de forma tão bela e tão bonita. Mas o importante é que a gente fale. Então, nesse sentido, eu acho que é importante que a gente fale mais do amor do que a gente costuma falar dentro das hostes espíritas, para que a gente se familiarize com a temática e assim a gente entenda que porque há pessoas que acreditam que não é possível amar. Como há pessoas que dizem assim, eu costumo sempre dizer isso porque contextualiza, mas há pessoas que não acreditam na felicidade. Eu não sei se aí no Ceará as pessoas dizem isso, mas aqui a gente tem algumas pessoas que têm o costume de dizer assim, eu ri tanto hoje que eu acho que eu vou ter uma raiva. Sabe? Quer dizer, eles não se permitem a felicidade. Então, assim, muitas pessoas que não se permitem a felicidade também não se permitem o amor. Então, a ideia dele ser revolucionário é, primeiro, quebrar vários tabus e várias perspectivas. Na música do Chico César, a gente vai falar dela toda porque ela é enorme, mas tem um trecho que me deixa isso muito claro quando ele diz assim, não será jamais pelo mal trocado. Seu eu profundo não é nunca profanado. Só essas duas linhas da música dele, sabe, já contemplam muita coisa. Ele diz isso, não será jamais pelo mal trocado, porque o homem que ama, o ser que ama, ele é dono das suas próprias emoções, ele é senhor de si mesmo. Então, acredito que o amor revoluciona no sentido de fazer com que nós nos tornemos senhores dos nossos próprios sentimentos. Sabe? Seremos senhores de nós mesmos. Estava vendo a pergunta aqui de Elber, depois tu vê aí, tu vê com calma. Não é? A gente teria a condição e essa perspectiva de nos libertar de muitos atavismos através do amor. E precisa ter coragem para isso. Não é? Para os amigos que estão chegando agora, a gente está nesse primeiro bloco, a gente planejou em alguns blocos a nossa live de hoje. Olha aí a caneca da Ágora. eu esqueci de trazer a minha dos girassóis. Ó. Mas a gente planejou alguns blocos para a nossa live de hoje. E nesse primeiro bloco a gente está tentando elencar alguns conceitos iniciais sobre por que o amor é um ato revolucionário, né? Antes de começar com a minha parte dessa primeira resposta, eu achei muito oportuna aqui essa pergunta do Elber. Eu já vi também que outros colegas já fizeram perguntas. A Alane, eu vou depois separar para a gente poder responder. A todos que estão entrando agora, sejam muito bem-vindos. O Elber perguntou o seguinte: qual a consequência quando o machismo é cantado na interpretação de uma mulher por uma cantora, né? Dentro dos estudos que a gente pode chamar de pós-estruturalistas, descoloniais ou decoloniais, enfim, tem algumas nomenclaturas, né? Dentro desses estudos que vêm ajudar a desconstruir determinadas ideias hegemônicas que estão presentes na sociedade, né? A gente vê que nos marcadores dos conceitos, a gente vê que o machismo é estrutural, que o racismo é estrutural, que as questões de preconceito de gênero são estruturais, ou seja, elas estão tão entranhadas no contexto social que uma mulher pode reproduzir machismo, que um gay pode reproduzir machismo. Então, a conscientização desses conceitos ela não é a priori, né? E aí a gente, inclusive, vê pessoas conservadoras que querem manter as estruturas de preconceitos, elas se adonam dos discursos das pessoas que reproduzem inadvertidamente o preconceito para querer justificar. Então, se eu quero justificar o racismo, eu vou pegar a fala de um negro dizendo que não faz sentido o dia da consciência branca, o dia da consciência negra. Porque a gente teria que pensar, já que não existe um dia da consciência branca, né? Então, eles ficam procurando esses elementos. Ah, mas foi uma mulher que disse isso, então não tem problema. Ah, foi um gay que disse isso, então não tem problema. Ah, foi uma lésbica, foi um negro, e assim vai.
Então, aumenta a nossa responsabilidade de combater esses sistemas hegemônicos que elencam dominação preconceituosa no tecido social. A nossa responsabilidade aumenta. Porque, por exemplo, aqui nessa live somos 2 homens falando sobre questões diversas. Qual é a nossa perspectiva, já que nós temos conhecimentos relacionados ao combate ao machismo? É lutar contra o nosso próprio machismo, com o qual nós somos criados, para somar forças em prol da desconstrução desses discursos que visam enclausurar pessoas, que visam fazer separatividade no contexto social, que visam reproduzir preconceito e dominação, né? Então, assim, uma mulher pode reproduzir machismo, assim como um LGBT pode reproduzir machismo. O desafio é como é que nós vamos combater esse machismo estrutural que está presente no tecido social através de mudança de discursos e, sobretudo, de posturas. Porque também só a mudança do discurso também não adianta, né? Eu queria um adendo para poder falar também que é necessário se falar mais disso, porque em espaços que não se falam. Acho que essa oportunidade de hoje, por exemplo, é uma oportunidade bastante importante para que a gente possa entender. Quando você fala de estrutural, e às vezes as pessoas não entendem o que isso quer dizer, né, e quando a gente vê dizer assim, não, mas fulano é negro, e se pegam verdadeiramente a isso, fulano é negro, mas ele é racista. Mas porque fulano é filho da mesma cultura, ele não é filho de uma cultura diferente. Ele vive, então é estrutural, porque tudo que gira em torno da gente, tudo que gira em torno de nós, é estruturalmente feito para que aquilo funcione daquela maneira. A gente está vendo agora nos Estados Unidos, por exemplo, todo mundo está sendo atacado lá no Covid, pelo Covid-19, mas quem mais está morrendo lá são os negros. Em estados, por exemplo, que a população de negros é menor do que a população de brancos, está morrendo 73% das pessoas que morrem são negras. Isso é um dado que a gente precisa estar atento. Não é? A gente, por exemplo, aqui no Brasil, 74% das pessoas presas são negras. Né, cerca de 80 assassinadas, são negras. Cerca de 80% dos encarcerados também são negros. Então, isso são coisas que falam muito do que é a sociedade. E é por isso que amar é um ato tão revolucionário. Porque se a gente for pensar dessa maneira, a gente vai de tudo, ele é revolucionário porque ele vai de encontro a tudo que é hegemônico. Inclusive o patriarcado, o machismo, o racismo, a homofobia, a LGBTfobia. Esse amor que o Espiritismo fala, e que a gente fala que ele transcende a questão física, ele quebra as estruturas hegemônicas. Ele tem como objetivo quebrar as estruturas hegemônicas. E é por isso que eu trouxe a frase de Paulo Freire. Porque amar é um ato de coragem. Porque é preciso coragem para construir rupturas quando a gente fala de estratificação social. Né? Perfeito, perfeito. E, assim, para a gente encaminhar esse primeiro bloco, respondendo à pergunta inicial, né? Como que o amor hoje pode ser um ato revolucionário? Essa questão social se apresenta para todos nós, sobretudo nós espíritas. O espiritismo, enquanto uma doutrina progressista, exige de nós uma ampliação da perspectiva social, uma ampliação dos contextos sociais, né? Então, o trabalho do centro espírita é necessário, é importante, a mediúnica é importante, os projetos sociais são importantes, mas eles não são suficientes. Então, nós temos a evolução individual, espiritualmente falando, e a evolução social. Então, a gente precisa estar atento para as duas. Do ponto de vista evolucional, o planeta não se tornará um mundo melhor para as gerações seguintes, que somos nós, né, que continuamos indo e voltando, mas ele não se tornará melhor se nós não pudermos construir uma sociedade mais justa, uma sociedade que os diferentes grupos sociais caibam, sem discursos de ódio, sem discursos de preconceito. A gente não pode esquecer que os discursos de ódio fomentaram graves períodos da nossa história humana, como foi o nazismo e todas as barbaridades feitas durante o Holocausto, com o estado de exceção normalizado, com as mortes normalizadas, as pessoas sendo coisificadas, grupos étnicos sendo exterminados, né?
Isso tudo com um amparo estatal, através das pessoas que ascenderam ao poder, né? Mas também havia uma identificação, em certa medida, como nos traz a reflexão do Adorno, das pessoas. Então, quais são os discursos que hoje a gente está reproduzindo, né? São discursos de acolhimento, são discursos de ódio, são discursos que vêm ao encontro da própria ética espírita. Como é que eu sou espírita e daqui a pouco eu estou defendendo um discurso de ódio que diz que se 7.000 pessoas desencarnarem pela Covid-19, está tudo ok. Porque é uma parcela pequena, são só 3%, 4%. Então, em nome de um bem maior, vale a pena, então, que as pessoas morram. Essa lógica... E não é nem em nome de um bem maior, me permita, é em nome do capital. Sim, eu estou falando do bem maior porque o discurso nacionalista e o discurso conservador, ele se justifica, ele tenta se justificar perante um objetivo maior. Então, vamos retirar direitos, mas é pensando no todo. Se algumas pessoas morrerem não tem problema porque a gente tem que cuidar do todo. Não sei o quê. É sempre um discurso que, para os apoiadores, tenta justificar que é em nome de um bem maior. Entendi. Então, no caso dos empresários, no famoso caso dos empresários brasileiros, a favor do fim do distanciamento social, devido à questão da economia, para eles, essa chantagem relacionada à economia passa um discurso para os seus apoiadores de que, gente, não é tanto problema se 7.000 pessoas morrerem. Sendo que, na psicanálise e na visão espírita, a vida não pode ser coisificada. E aí eu trago a reflexão do Viktor Frankl como um fundador da logoterapia. Ele é um sobrevivente, foi um sobrevivente do Holocausto. Ele sobreviveu ao campo de concentração de Auschwitz, um deles, né? E ele faz toda uma reflexão em relação a como você superar momentos de exceção na história humana com base na construção de sentido e na valorização do ser humano. E essa valorização não pode ser negociada, não pode ser coisificada. É o que ele chama de o elo que nos une em relação à nossa humanidade. Então, do momento que eu concordo que um grupo social deva desaparecer, que se 7.000 pessoas morrerem não tem problema em relação aos outros, aí a gente entra num processo muito difícil, muito complicado, sobretudo se forem espíritas a tentarem justificar essa ideia. Né? O nosso amigo... Diga, pode falar. É Gustavo Filizola. Esse Sim. amigo aí que você está falando. Pode ler, pode ler. Pronto, Leia. ele comenta aqui o seguinte: o fascismo e extremismo religioso... Espera aí que eu perdi aqui. O fascismo e o extremismo religioso tomam como base o ódio e o não respeito ao diferente. Vai de encontro à mensagem de Jesus, com certeza. O discurso conservador, ele se adona de tudo. Da religião, da música, da tentativa de construção de conhecimento, da mídia. Ele está inserido em todos esses processos. Porque ele se movimenta a partir da divulgação da sua propaganda. E aí vai encontrando ao longo do tempo, né, os seguidores que fazem, na visão do Adorno, fazem um pacto com a autoridade que está defendendo aquela ideologia, porque aquela ideologia também representa a sua própria ideologia, e agora tem um eco maior em que ela pode se confiar para a propagação da sua ideologia. E aí tem situações extremas, né, como o nazismo, como ele foi gestado na Alemanha antes da ascensão do Hitler, com todo um discurso de ódio relacionado aos diferentes grupos que compõem a sociedade alemã naquele período. E o restante a gente já sabe tudo o que aconteceu. Né? Então é uma questão assim, muito mesmo complicada. Quando a gente traz isso para uma análise sociológica e filosófica e, sobretudo, quando a gente traz a questão espiritual. Né? O nosso compromisso enquanto espíritas é desconstruir esses discursos,
em prol de discursos agregadores, que construam um sentido de vida mais humano para todos nós. Aí a Alane até colocou aqui, no caso, vai na contramão da mensagem de Cristo. Isso, exatamente. Antes da gente ir para o próximo bloco, você quer comentar, Alexandre? Eu queria falar uma coisa que é, quando a gente fala da questão, por exemplo, lá em Mateus, capítulo 22, de 37 a 39, quando ele fala, não é? Fica claro a forma. Jesus nos diz assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu corpo, toda a tua alma, e ao branco como a ti mesmo, ao espírita como a ti mesmo. Ele não, ao heterossexual como a ti mesmo. Né? Ele não institui a quem. Então, o outro, ele não dá. E aí eu queria aproveitar essa fala para a gente dizer assim, você imagina Jesus dizer tudo isso e no final ele diz assim, ó, mas bandido bom é bandido morto. Não coaduna, não tem como você conjugar isso. Isso são antagônicos, são conceitos antagônicos. Então a gente não vai defender um amor que nasce da perspectiva espiritualista, como nós falamos aqui, né, que tem como fundamento essa ligação de espíritos, que transcende a condição física, para a gente admitir que bandido bom é bandido morto, mas você acreditar que Jesus fala de amor e esse amor liberta. É algo... É surreal, é incompreensível, não dá para a gente compreender dentro dessa perspectiva. A gente fica procurando como é que não rola isso, não coaduna. Exato, perfeito. Então nós estamos, nesse período agora, eu tenho chamado de teste civilizatório. Né? Nós estamos em pleno teste civilizatório que colocou todas as contradições da sociedade ainda mais à mostra, todas as contradições do capitalismo, todas as contradições da frágil estrutura social, todas as contradições da nossa frágil ética, a ética do interesse, a ética do querer levar vantagem, no início de uma pandemia, as pessoas correrem de forma desesperada para estocar produtos que elas nem estão precisando tanto assim serem utilizados. Né? Então os discursos ficam ainda mais sobrepondo a estrutura da desigualdade, mas ao mesmo tempo torna as feridas sociais ainda mais à mostra. Né? Então nós estamos em pleno teste civilizatório e a gente precisa, de fato, construir uma proposta diferente de sociedade. O Adorno vai dizer que a civilização, ela mesma gesta o que é anticivilizatório. Dentro das contradições da estrutura social, ela mesma vai gestando o anticivilizatório, até eclodir numa guerra, até eclodir num genocídio. Né? Sim. Então a gente tem que fazer um caminho que seja uma alternativa para que evitemos todas essas questões. Né? Olha, acho que se nós fôssemos pensar do que aconteceu com a situação social do Brasil e que se estabeleceu, sei lá, de 3, 4 anos para cá, com a Covid-19, com tudo que está acontecendo com essa pandemia, a gente achava que as feridas sociais do Brasil elas estavam à mostra, mas acredito que tudo isso que aconteceu, elas deixaram escancaradas, né, a desigualdade, a injustiça, e aí a partir do momento que as pessoas começaram a se sentir, reverberar o que elas sentiam, e sentir que outras pessoas reagiam àquilo que era reverberado, e elas se sentiram autênticas diante daquilo que elas podiam sentir e pensar, a gente começou a ver que se validou o machismo, o racismo, a homofobia, a LGBTfobia, o racismo religioso. Isso ganhou força, ganhou campo, né? Ganhou campo. E isso vai de encontro ao que nos diz Jesus. Então, aquilo que a gente defende baseia-se no amor. Esse amor que o Espiritismo defende é um amor que nasce da condição espiritual, que transcende a condição física. Mas, é até Kardec que fala na Revista Espírita de 1866, eu até anotei aqui, depois eu posso procurar para ser um pouco mais... Pronto, não existe, para ser um pouco mais textual, as almas ou espíritos, elas não têm sexo. As afeições que os unem, nada têm de carnal, e por isto mesmo são mais duráveis, porque fundadas numa simpatia real
e não são subordinadas às vicissitudes da matéria. Então, o amor que Kardec se refere o tempo inteiro não é um amor que divide, é um amor que junta. Exato. Exato. Né? Então, não dá para a gente juntar tudo. E agora, nessa questão das feridas sociais, mostra também as nossas fragilidades, acho que como a gente nunca tinha visto. Sim, eu não me lembro, do ponto de vista emocional, do ponto de vista né, das estruturas, do ponto de vista daquilo que a gente entendia ser, compreender e viver, e a gente começa a ver que na prática a teoria é bem diferente. Exato. Né? Ou seja, essas contradições nos forçam a pensar em alternativas para esse modelo de sociedade, para esse modelo de governos, de políticas públicas. Né? Você não conseguir atingir a todas as pessoas já é algo problemático do ponto de vista espiritual. Então, o Livro dos Espíritos, nas leis morais, ele vai nos trazer uma reflexão de que todos são responsáveis por todos no ambiente social. Então, obviamente, quem detém o poder e quem detém a possibilidade de mudar esse quadro vai ser mais responsabilizado. Mas todos nós somos. E aí, de uma forma ou de outra, né? De uma forma ou de outra. Porque quantos de nós, às vezes, não reproduz ou não apoia ou não concorda, né, com determinados discursos ou determinadas práticas? Então é uma questão para a gente pensar. Dentro da visão mais ampla do amor espiritual, na visão espírita, como você bem falou, não existem contextos que vão diferenciar. Você não é um amor que não depende do grupo social a que a pessoa pertence, não depende da classe social a que ela pertence. Se ama do ponto de vista espiritual, do ponto de vista mais amplo. Mas nós ainda estamos distantes desse amor, né? Então é um desafio cotidiano para nós, né? Assim, a gente está nesse teste civilizatório, a gente está tendo que cuidar não só da nossa própria evolução individual, mas também repensando os caminhos que a sociedade tomou para chegar até aqui, né? Nesse segundo bloco, que a gente inicia agora, eu vou falar um pouquinho sobre o amor na psicanálise. Esse tema é gigantesco, né? Não dá para abordar aqui de forma rápida. A Alane colocou aqui, e se não concorda, se cala. O silêncio também é responsabilidade na dor. Exatamente. Michel Foucault diz que o silêncio também é uma das formas de discurso. O silêncio também é um discurso. Isso, exato. Exatamente. E aí esse subtema do amor na visão psicanalítica é gigantesco, né? Mas eu queria colocar aqui dois níveis iniciais da reflexão sobre o amor na visão psicanalítica, que é o amor por si mesmo, né, o amor próprio, e o amor relacionado ao outro, né? E o quanto nós precisamos nos trabalhar em relação aos diferentes sentimentos disfarçados de amor e que muitas vezes são formas de apego. A gente, na nossa imperfeição ainda espiritual, a gente tende a se boicotar, a duvidar de si mesmo, duvidar das suas próprias habilidades, duvidar das suas perspectivas, das suas ideias. A gente ainda é um ser vacilante. E isso se explica muito pelo nosso momento evolucional, ainda estamos engatinhando, né? E no amor relacionado ao próximo, nós tendemos a criar uma série de apegos, de modo que a nossa vida passe de uma maneira completamente conectada à vida daquela pessoa, só que eu sou um espírito diferente e a pessoa é um outro espírito. Eu sempre digo nas minhas palestras que nós não conhecemos apenas a família que nós temos agora. Ao longo das nossas reencarnações, nós conhecemos centenas de milhares de outros espíritos. E que não há garantia nenhuma que na próxima existência nós vamos voltar com a mesma família, por exemplo. Né? Então a gente precisa entender o amor como um movimento interno de sentimento, mas ele também precisa ser compreendido como um movimento da alma, um movimento de liberdade.
Muitas pessoas que eu atendo trazem essa problemática do amor na família, nas relações amorosas, nas relações em geral com as outras pessoas, né? E sempre tem muitos conteúdos relacionados a diversas formas de apego. É como se a nossa felicidade dependesse unicamente daquela relação a que a gente está colocando toda a nossa energia, né? A evolução é individual, né? A gente precisa entender que para evoluir espiritualmente isso é individualmente, e que a relação com o outro vai desenvolver habilidades e potencialidades nossas. Mas aquele espírito não estará eternamente conosco, não estará para sempre conosco. Ele também vai precisar ter os seus aprendizados, assim como eu. Ora eu reencarno como mulher, ora eu reencarno como homem, ora eu reencarno em classes abastadas, ora eu reencarno em classes mais pobres, materialmente falando, ora eu reencarno na América do Sul, ora na Europa, enfim. A dinâmica da reencarnação exige de nós uma compreensão de desapego, que não é fácil fazer, e eu estou aqui fazendo a reflexão, e não quer dizer que eu já saiba como fazer, mas é um movimento que a gente precisa investir, porque na psicanálise o apego, ele é sinônimo de sofrimento. Enquanto o amor liberta, o apego é sinônimo de sofrimento. Em algum momento você vai sentir, você pode adoecer do ponto de vista psicológico ou do ponto de vista físico, né, através das doenças psicossomáticas, né? Esse resultado do apego excessivo em relação a coisas, pessoas, ao gênero, à riqueza, ao nome, à ascendência e etc, etc. Então, essas questões todas servem como um apoio para a nossa evolução espiritual, mas elas não representam a essência plena da nossa evolução espiritual, né? E aí, dentre os autores da psicanálise, eu queria conversar um pouco sobre o Viktor Frankl, que inaugurou, né, fundou a logoterapia. Ele é um sobrevivente do Holocausto, ele foi resgatado em 1945 de um dos campos de concentração de Auschwitz, onde ele ficou preso lá. Ele passou, além de todo o sofrimento que já se passa no campo de concentração, ele perdeu toda a família, inclusive a mulher que estava grávida à época, né? E, como psiquiatra, o desafio dele era ressignificar o que aconteceu com ele e, ao mesmo tempo, ajudar a outras pessoas a ressignificarem as suas dores. Então, um ano depois que ele saiu de Auschwitz, ele escreveu o livro Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração, e contou a história dele na primeira parte do livro, e nas duas partes seguintes ele foi desenhando a proposta da logoterapia, que nada mais é do que uma proposta humanista para a psicanálise e para a psiquiatria, de modo que a busca pelo sentido da vida humana, vai ter um foco central para ajudar as pessoas na construção do seu sentido de vida, né? Aí, por exemplo, tem um conceito que eu acho interessante que ele traz, que é o do otimismo trágico, que ele explica que as nossas escolhas, né, os nossos posicionamentos interiores, às vezes se tornam muito difíceis, principalmente frente a uma tríade que ele chama de tríade trágica, que ela é composta pela dor, pela culpa e pela morte. Ao mesmo tempo, a logoterapia vem nos ajudar a procurar alternativas relacionadas à vida, ao amor, ao perdão, ao desapego. Elementos que a gente pode contrapor à vida trágica, que de qualquer maneira, mesmo que você não vá para um campo de concentração, estar encarnado é difícil, né? No livro dos Espíritos, os Espíritos dizem a Kardec que todos que estão reencarnados sofrem. Né? Isso é da natureza da reencarnação. O fato de estar reencarnado já traz um certo sofrimento ao espírito, a nós, né, espíritos ainda medianos, que estamos tentando ainda incorporar elementos universais de amor e elementos a partir dos ensinamentos do Cristo, né? Então,
essas alternativas frente à vida incluem o amor, incluem o perdão, incluem o desapego, incluem a construção de sentidos que vão ser naturalmente uma forma de combater estados de ansiedade, estados depressivos, ideação suicida, enfim. Então, eu queria trazer essa reflexão porque o Viktor Frankl é um dos autores que eu considero assim, da psicanálise com maior proximidade com a visão espírita, com a perspectiva espírita, porque o espiritismo é uma filosofia existencial. Ele propõe uma ética existencial que nos ajuda nas nossas questões. Eu até tenho uma palestra que eu sempre gosto de ministrar, que é um diálogo entre Allan Kardec e o Viktor Frankl. Eles são de tempos históricos diferentes, mas muitas das ideias presentes no Espiritismo se apresentam também na logoterapia como um auxílio para que a gente possa criar sentidos existenciais capazes de nos fazer evoluir espiritualmente e, ao mesmo tempo, contribuir para a mudança positiva no mundo. Eu comecei falando da questão de começarmos a discussão nos vendo espíritos, justamente para que a gente pudesse ter essa percepção de transcendência. Porque não dava para a gente resolver todas essas demandas do ponto de vista emocional que a gente tem numa única oportunidade. O que a gente faz em cada oportunidade é ir tentando equacionar e resolvendo aquilo que já dá para ser resolvido. E equacionando o que precisa ser equacionado. A gente às vezes tem quadros de ansiedade, e você falou aí da questão da posse, do sentimento de posse, que às vezes a gente confunde posse com amor, e a gente acha que ama quando a gente tem verdadeiramente posse. E tudo isso que a gente vem trabalhando ainda, muito ligado à questão da egolatria, da egocentria, e de sentimentos e de sensações, porque são mais sensações, não são sentimentos, mas a sensação de poder ou de ter. E eu fiquei pensando nessa coisa porque o espiritismo encaixa justamente aí. Se a gente for falar do ontológico ou daquilo que institui o homem apenas e que vai até o feto e que vem até a sua velhice, ou que vai da sua velhice ou até a condição de feto, e aí a gente transcende essa condição para poder discutir numa amplitude maior e poder ter mais oportunidades para cuidar de si mesmo. A reencarnação entra também como nesse ponto, no sentido de ampliar as possibilidades de autocuidado, da gente poder se cuidar, da gente poder se tornar uma pessoa melhor, né, da gente poder curar as nossas feridas mais íntimas. E aí ela serve de apoio. Eu acho até importante a gente trazer essa discussão, quando a gente está falando de amor, para que a gente perceba a importância da doutrina espírita, dos ensinamentos que ela emana, né, no que fala no cuidado, não apenas que a gente fale daquilo que, da parte, como se nós fôssemos apenas aquilo que é ruim ou aquilo que provoca dor, entende? Tem uma pergunta de Elber aqui que, se tu me permitir, eu me senti provocado. Na Sim, claro, eu já ia ler, mas pode então, ler. Então leia, pode ler. Pode ler. A sucessão das vidas do espírito humano através dos gêneros e através dos tipos humanos não agrada o pensamento hegemônico conservador. Exato. Como o espiritismo pode ser acolhido por essas pessoas? Olha, é possível você ser espírita ignorando completamente o aspecto progressista do espiritismo. Certo? É o que a gente mais tem visto nos últimos tempos, sobretudo com o afunilamento político e social que nós estamos vivendo no Brasil. Então, curiosamente, tem sido um fenômeno assim, interessante de observar. A pessoa, muitas vezes, é espírita, mas ela não consegue ver o aspecto social do espiritismo, às vezes ela não consegue entender que essa reencarnação em corpos diferentes, em gêneros diferentes, ela tem o objetivo de você ter experiências diversas na reencarnação. Portanto, o apego ao gênero é uma ilusão, nós somos simplesmente espíritos. A questão do corpo é apenas algo temporário, que você se reveste daquele corpo para vivenciar a reencarnação. Mas é temporário, né? A questão social
da mesma Eu, forma. eu queria Né? falar da pergunta de Elber. Eu me senti provocado nessa pergunta de Elber pelo seguinte, porque há uma questão que a gente tem pago um preço alto, eu acredito, porque não era habitual do movimento espírita, e ainda não é, a gente está trabalhando para que seja, a gente discutir questões sociais à luz do espiritismo. Então, há hoje um certo até desconforto quando a gente leva esses temas, a gente ainda provoca um certo desconforto e às vezes até um desconforto maior quando a gente fala de temas como esse. Então, eu Aham. acredito, como educador, e eu acho que há uma importância muito grande em a gente trazer essas discussões à baila, a gente poder discutir isso amplamente, porque só Uhum. assim a gente vai fazer com que as pessoas entendam que o espiritismo se dá com as questões sociais. Ontem a gente Uhum. entender, por exemplo, que o espiritismo cuida do objeto, como objeto de estudo, as questões do espírito. A ciência espírita cuida Uhum. mas ele dialoga com a filosofia, com a sociologia, com a antropologia, né, Sim, com as ciências sim, modernas. E essas ciências modernas, a gente pode juntar o conhecimento espírita e trazer uma forma da gente explicar tudo isso. sim. Então, isso é até importante para que a gente entenda, quando a gente fala de acolhimento na casa espírita, que as pessoas não devem ser acolhidas pelo gênero, né? Elas Uhum. devem ser acolhidas simplesmente porque estão aqui, só pelos fatos de terem nos procurado e simplesmente isso. E, Isso. infelizmente, como a gente falou lá atrás, que existia uma questão do racismo estrutural, a homofobia, a LGBTfobia, ela obedece a esse requisito. E ela também Uhum. está e também é vivenciada dentro dos espaços espíritas, né? Às vezes a gente não quer Exato. admitir isso, mas isso é um fato, né? É incrível, assim, como os aspectos progressistas da doutrina muitas vezes são ignorados pelos próprios espíritas. Tem um texto da Revista Espírita de 1858 que eu gosto de trabalhar em algumas palestras que eu ministro, porque ele fala da descrição de Júpiter pelo espírito Bernard Palissy sobre os contextos de Júpiter enquanto planeta superior, trazendo informações que são importantes aqui para a gente, né? E aí tem vários itens que eu normalmente elenco, né? Então, por exemplo, é, existem diferentes povos, mas não há desigualdades entre eles, os governantes são escolhidos pelas suas potencialidades verdadeiras, pela sua evolução e não pelos discursos apenas. Eles são escolhidos através da sua evolução espiritual. Os povos ainda possuem governantes, mas esses governantes prezam, né, pelos povos, pelas pessoas. É, a encarnação dura muito mais tempo que na Terra, enfim, são vários elementos, né? E uma vez eu apresentando esse texto numa palestra, de tudo que eu falei sobre a perspectiva de um planeta superior, moralmente, fisicamente, espiritualmente, uma senhora, a palestra era num centro espírita muito conservador, e eu escolhi esse tema propositalmente para falar sobre isso, nesse centro mais conservador, e uma senhora, classe média alta, de tudo que eu falei, ela apenas não conseguia aceitar uma coisa: que todos os espíritos reencarnados neste planeta, Júpiter, eles têm com o que viver. Cada um acumula a mais a partir das suas habilidades, mas o básico para todos viverem, todos têm. Todos têm acesso à educação, à moradia, a uma vida digna. O que cada um fará com isso e com as suas habilidades é de acordo com a evolução de cada um. Mas não é negado, como no nosso planeta de expiação e prova, muitas vezes, os direitos não são negados, eles são assegurados. E ela não conseguia entender, porque ela colocou o seguinte: onde é que fica a meritocracia? Aí ela não consegue entender que a meritocracia, entre aspas, está em um planeta ter conquistado isso. Os espíritos que lá estão reencarnados conquistaram isso, evolucionalmente falando. Então, hoje, eles conseguem ter uma reencarnação muito mais confortável do ponto de vista material e do bem-estar social.
Então ela não conseguiu perceber que a meritocracia está na própria evolução. E aí, se a gente for trazer essa discussão para cá, eu quero ver a gente ter meritocracia com desigualdade social, meritocracia com injustiça social, meritocracia com crime de ódio, com violência homofóbica, com feminicídio, com violência contra a mulher, não é, contra com racismo, com intolerância religiosa. Então não há meritocracia quando não há igualdade social. Então, um dos pilares para a meritocracia deveria ser a igualdade social. E aí muita gente não entende, por exemplo, o conceito de cota racial. Não é? Aí, muitas vezes a gente vai fazer palestra, não, mas esse negócio de cota eu não concordo. Eu digo, você não é reencarnação, você não acredita na reencarnação? Eu também não acreditaria, por exemplo, a gente fazer assim, que vai escravizar os brancos durante 300 anos, depois a gente liberta, e aí a gente cria um sentido de meritocracia, porque meritocracia não é um favor, a questão das cotas não é um favor que a gente está fazendo, é uma questão de busca por uma coisa que a gente deixou de dar quando era preciso dar, e mesmo assim você não vai equiparar o que passou. Não há essa política de equiparação, isso aí é um sonho que não existe, não é? O que o Estado tenta fazer é aumentar a oportunidade, porque se não fosse dessa forma, e aí a gente entende muitas vezes por que desagrada falar de política social dentro do centro espírita, porque a gente não pode falar de política social dentro do centro espírita sem falar em ProUni, em FIES, em Pronatec, em todas essas políticas que tinham como objetivo, né, o Enem, as cotas, que tinham como objetivo dar oportunidade às pessoas que costumeiramente não tinham oportunidade de estar nas universidades. Então, essa discussão, ela precisa ser trabalhada. E aí eu queria abrir um parênteses aqui, se vocês me permitirem, para a gente falar na importância de coletivos como o Ágora e como o Ágora Espírito, coletivos Girassóis, Espíritas pelo Bem Comum. A importância nossa hoje, eu acredito, ela ser vital para que a gente leve esse tipo de discussão embasada na doutrina espírita, obviamente. É um desafio também a gente não levar a política pela política, para que a gente não transforme o nosso discurso num discurso militante, apenas da militância das questões sociais, sem o embasamento com o conhecimento espírita, porque se nós formos levar para esse lado, já tem muito movimento social fazendo isso. Talvez não precisasse nem de nós, apenas de uma forma, eu me refiro à questão da gente discutir de forma isolada, né? Porque os movimentos sociais, sejam em que natureza for, mas levar para as discussões espíritas as questões as discussões com as questões sociais à luz do espiritismo, nessa perspectiva, que nos transforme em pessoas, em espíritos, que transcende essa condição de físico, que entende o amor como algo que agrega, como algo que junta, como algo que traz para perto, e faz com que nós percebamos que nós somos seres sociais, espirituais e físicos, né, que a gente estuda que nós somos seres sociais. Então não tem como a gente discutir espiritismo, discutir aquilo que somos, sem que nós discutamos o ser social que nós somos. Então, por não discutir o ser social que nós somos, é que nós estamos tendo tanta dificuldade de conviver no âmbito social. Kardec diz, não me falha a memória, no capítulo 3º do Método, tem uma frase dele que ele diz assim, que se preocupa com a quantidade de espíritos deseducados que são colocados na Terra todo dia. E qual será o futuro da Terra se a cada dia tantos espíritos deseducados são encarnados nela? Então, por que isso está acontecendo? Se a gente fosse para uma visão geral, nada acontece sem que haja participação do homem. Deus não criou Covid, né? As coisas não acontecem. Essa coisa de você ir. Deus não foi no supermercado e comprou todo o álcool gel que tinha lá, e toda a máscara nas farmácias e deixou um monte de pessoas sem ela. Ele não foi no supermercado e comprou todo o mantimento que tinha lá e deixou as outras pessoas sem comida. Ele não fez isso. Fomos nós que fizemos. Então, essa discussão, ela precisa acontecer para que a gente aprenda a conviver em sociedade numa perspectiva espírita. Né? A gente precisa discutir isso de uma perspectiva espírita, como é viver em sociedade na perspectiva espírita. Esse sentido de educação que Kardec fala de uma maneira tão ampla e que eu sou réu, confesso, né, sou fã, confesso, nesse sentido de educação, não é? Como mudança de hábitos, como transformação de valores, como a imputação, e eu até falei numa palavra que eu evito falar, essa questão de valor, porque rapidinho as pessoas confundem isso com aquela coisa de não existe inversão de valor, existe meu valor e o seu, né?
E, às vezes, a gente tem determinados conceitos que dentro da discussão social a gente não discute. Então, nessa perspectiva, eu penso que a gente tem todo um manancial de conhecimento com relação às questões sociais e essa vivência de amor, a partir dessa perspectiva, e a gente embota e não discute isso dentro das artes espíritas. Então, eu me lembro que fui fazer uma palestra sobre gênero e sexualidade na instituição, e me lembro que quando eu abri para debates, a primeira pergunta que a mulher me fez foi: você é gay? Né? Eu não entendi como aquilo, qual a importância que aquilo tinha porque eu estava expondo. Né? Posso comentar só uma questão? Pode, sim. Essa pergunta tem muita relação com aquela lógica de que eu só posso falar de uma defesa de um grupo social se eu fizer parte dele. Porque as pessoas se veem de forma separada, né? É que nem aquele caso curioso que a gente tem no Brasil das pessoas que se incomodam quando determinados grupos sociais historicamente explorados ou esquecidos finalmente conseguem um direito para tentar fazer uma reparação histórica. E aí sempre tem alguém que se incomoda e diz que é um absurdo, não sei o quê. As pessoas têm uma visão fragmentada. É como se elas não fizessem parte dos contextos sociais. É muito curioso isso, né? Mas isso aí acontece até dentro dos próprios movimentos sociais, né? Infelizmente, ainda há isso. Há uma fragmentação muito profunda dentro dos próprios movimentos sociais. E aí eu respondi para ela, se você me permitir, eu disse assim, parafraseando um filósofo contemporâneo cearense, chamado Seu Lunga, eu disse a ela assim, disse que Seu Lunga estava entrando numa farmácia, e o cara, tá doente, né, Seu Lunga, tá comprando um remedinho. Aí ele respondeu para ela, quer dizer que se eu tivesse saindo do cemitério, eu tinha morrido. Então, eu não respondi para ela se sim ou não, e deixei que ela pensasse, porque eu não achei que aquela pergunta fosse relevante para o que a gente estava discutindo. Mas a gente tem essa visão, sabe, de querer saber da intimidade do outro, como se aquilo fosse mudar aquilo que ele é enquanto característica por conta da sua orientação sexual ou por conta da sua etnia ou por conta sabe, isso não denota caráter, isso não denota intelectualidade, isso não denota capacidade. Então, a nossa discussão ela não deve permear por isso. Então, é nesse sentido que eu entendo que o amor liberta. Porque e aí eu até quero aumentar essa discussão no sentido da gente dizer assim, como é que a gente ama o contraditório? Nesse momento de tantos antagonismos, porque nós estamos agarrados àquilo que a gente considera importante, não é verdade? A minha defesa, do ponto de vista das minhas ideias, do ponto de vista cultural, do ponto de vista estrutural, seja ela qual for, ela demanda de muito conhecimento com relação a Kardec, a gente já se acha conhecedor, mas desde quando eu vivo Kardec, quando eu não amo o contraditório, quando eu não amo aquele que não me ama, quando eu não consigo viver bem com aquele que não concorda comigo, como eu sou quando eu sou testado, quando as pessoas dizem aquilo que eu não gosto de ouvir. Então, é difícil esse diálogo. Então, como é que a gente ama se a gente não consegue isso? Isso é uma busca. E aí, ainda bem que você falou antes, não é? Porque você falou, e falou com propriedade, quando você falou da psicanálise, e eu trouxe para uma visão espírita da discussão, que a gente não vai ganhar isso numa única encarnação. Isso é um fato. A gente não use isso como uma desculpa para a gente não fazer. Isso. Porque o mundo clama por atitudes de amor. Sabe? O movimento espírita clama por atitudes de amor. A sociedade clama por atitudes de amor. E no final das contas, não vai pesar de onde veio essa atitude. Se ela veio de um terreiro de candomblé, ou se ela veio de uma igreja evangélica. O espiritismo não forma adeptos. Ele não tem como objetivo formar adeptos. O objetivo do espiritismo é formar uma sociedade que se ame, amigo. Então, se esse cara vai aprender a amar lá no centro espírita, ele vai amar lá na igreja evangélica, no terreiro de candomblé, ou ele vai amar porque ele descobriu que é ateu, mas vai amar mais do que aqueles que vivem dentro do centro de domingo a domingo, a valia está aí. Está na forma de você viver. Então, eu acredito, aí, fruto das pesquisas que a gente faz, que esse momento é um momento extremamente importante para nós que estamos encarnados. Acredito até como uma oportunidade de aprendizado, sabe? Momento de antagonismos, momentos de contrário, momentos de contraditório,
Me responde uma pergunta. Onde é mais importante amar do que no momento de ódio? Uhum. Quando é que o amor tem mais importância do que quando tem tanto ódio sendo exacerbado por todos os lados? Então, isso é um desafio, eu acredito, mas aí, quando a gente segue e entende a doutrina, que tem como objetivo formar uma sociedade que se ame, é bom a gente dizer que essa sociedade ela não vai ser formada a toque de caixa, nem vai passar um meteoro no orbe da Terra, vai jogar um vírus e a gente vai ficar tudo bonzinho do dia para a noite. Isso requer trabalho, isso requer discussão. Eu queria, me desculpe ter alongado nessa resposta, mas eu queria falar isso. Isso requer, no primeiro passo, como educador, aí eu preciso falar, que a gente, primeiro, a gente normalize, torne natural, naturalize a discussão acerca das questões sociais. O primeiro passo a gente ainda não conseguiu, porque a gente está ainda naquela ideia de respeitar o diferente, quando o nosso dever é amar o diferente. Né? Enquanto cidadão, a sua ideia é respeitar o diferente, mas enquanto espírita, a sua ideia é amar o diferente. Você não precisa querer que o diferente deixe de existir para que você exerça o seu lugar de hegemonia. Né? Porque é muito bom quando a gente é branco, hétero, de classe média. Aí eu disse um amigo uma vez, numa palestra, uma pessoa disse, não, eu não acredito nesse negócio de racismo. Eu disse, você não acredita não? Não, você não é reencarnacionista? Na próxima encarnação você pede para vir negra, né? Você pede para vir negro, homossexual e periférico. Se você não acredita que o preconceito existe, você pede só essas três coisas que você vai ver que realmente não existe preconceito. Então, essa discussão ela precisa ser naturalizada dentro do centro espírita. A gente precisa falar disso sem medo de escutar esse tipo de pergunta, sabe, sobre a minha intimidade. Não tem interesse nenhum de responder para ela. Acho que é importante isso para que a gente aproveite esse momento de contraditório, institua esse sentimento de amor como sendo algo possível e torne plausível amar, porque me permita. Mas, assim, hoje a gente fala, às vezes, mais nas dificuldades do que nas soluções. Então, a gente vai falar de obsessão, né? A gente faz 1 hora de palestra só sobre aquilo que lhe obsedia. Não tem profilaxia. Não é? Então, o amor é a profilaxia do ódio, não tem outro caminho. Não tem outro caminho. A gente vai sofrer para evoluir. Gente, tem gente que quando sofre fica mais revoltado do que o que era. Ele vai lá para o presídio, não tem ressocialização e sai de lá com mais raiva do que quando entrou. Então, quando é que o sofrimento ele é punitivo, nessa percepção que ele não é punitivo, ele é educativo, é terapêutico? Então, porque o amor é a ferramenta que nos torna diferente. É ele que nos torna diferente. Até a forma como as mediúnicas de desobsessão são conduzidas, e elas carecem muito ainda de amor para elas poderem efetivamente ajudar aos nossos irmãos espirituais que estão em sofrimento. Uma vez eu estava dando um comunicado de um espírito que na reencarnação anterior ele foi escravizado. E ele não estava revoltado, mas ele estava triste por ter sido maltratado, pelo seu povo ter sido sequestrado e ter sido levado para outro continente, enfim. Ele estava triste, precisando de acolhimento. Né? E aí eu lembro que o dialogador começou a fazer uma lógica na conversa, a conduzir a conversa, numa lógica de que ele merecia ter passado por aquilo. Que é uma lógica muito comum que a gente encontra entre pessoas espíritas que se adonam de um conceito equivocado da lei de causa e efeito e da própria reencarnação para justificar as maiores atrocidades que acontecem na história humana como sendo algo normal. E aí normatizam, o espírito, exato. E aí quando o espírito escutou essa lógica, ele saiu da tristeza para a raiva. Então, no final da história, que ele só precisava ser acolhido com amor, ele apenas
ficou com raiva, porque ele não conseguia aceitar que ele merecia passar por aquilo. Porque uma coisa é o próprio espírito depois compreender isso. Ele entender que houve alguma relação, né, pode ter havido alguma relação com o que ele fez anteriormente para que isso acontecesse com ele. Mas uma coisa é ele compreender isso. Outra coisa é numa reunião que deveria ser de acolhimento, um dialogador se utilizar de uma argumentação que valida um sofrimento. Aí a gente volta para a psicanálise. Uma pessoa que está em sofrimento, ela precisa ser acolhida. Quanto mais argumentos racionalizados e, sobretudo, que justifiquem o sofrimento dela você apresentar, menos ela vai se sentir amparada naquele momento. Tem uma frasezinha na psicanálise que é usada também em diversas outras áreas. Quando a pessoa está se afogando, você não vai ensiná-la a nadar, você vai resgatá-la. Né? Depois você ensina ela a nadar. Então é a mesma coisa. As reuniões mediúnicas estão cheias de verdades prontas, em que a pessoa passa para o espírito e ele que lute para compreender e aceitar. É muito triste. É muito triste. Porque eu que estava dando um comunicado, eu senti todo o sofrimento dele de não ser compreendido, de ser desrespeitado e de não conseguir ali entender sequer o que tinha acontecido com ele naquela reencarnação em que ele foi escravizado, né? Então eu já vi gente dizendo que os judeus mereciam passar por aquilo. Gente, a gente precisa melhorar a compreensão da lei de causa e efeito, porque quando a gente diz um negócio desse, a gente está dizendo assim, que a lei de causa e efeito faz assassinos. Tipo, uma pessoa precisava passar por isso, aí alguém foi lá e matou. Que lei divina é essa? O triste disso tudo. Desculpa, conclua, desculpa. Que lei divina é essa que para pagar o débito de um, faz o outro contrair débitos? Então, assim, é preciso equalizar melhor essa lógica para a gente melhorar os discursos com os espíritos nas reuniões mediúnicas e conosco. Porque naturalizar sofrimento, romantizar sofrimento, do ponto de vista mais amplo, não nos ajuda muito a gente entender por que a gente passa pelas situações, pelos sofrimentos que ocorrem. A gente realmente precisa melhorar um pouco nessa questão da compreensão da lei de causa e efeito, né? E ainda a coisa triste é o seguinte... Nosso amigo Daniel aqui está comentando, né? A lei de Talião já passou. E a Valesca também, boa noite, Valesca, seja bem-vinda, comentando aqui, o julgamento é um dos piores erros do ser humano, né? Nos acostumamos a esse erro e continuamos ainda, infelizmente, a fazer isso, né? Diga, Alexandre. Não, e tem uma coisa que é você utilizar as bases do espiritismo para justificar um sofrimento que não é teu. Sabe? É uma falta de compreensão total daquilo que institui o espiritismo, que tem como sua base o amor, né? E as leis vão ser compreendidas a partir disso. Então, você deturpa o que diz o espiritismo para poder justificar uma dor que ela não é tua, sabe? Então, isso é tão sério, e acredito também, eu não sei, aí, às vezes a gente tem um fenômeno de esvaziamento dos centros espíritas em alguns momentos, e a gente às vezes não sabe por quê. Mas já passou da hora da gente rever metodologia. O que é que a gente está usando de metodologia nas casas espíritas? E a gente diz assim, não, o problema aqui é falta de trabalhador. Tá, tudo bem, mas o que é que a gente tem feito para o trabalhador ficar? Como é que a gente tem acolhido esse trabalhador? O que é que a gente dialoga? O que é construído dentro do centro a partir da necessidade do trabalhador? O doutrinário, por exemplo, é feito invariavelmente, a gente não vai generalizar, é feito por uma pessoa que atende muitas vezes aos imperativos da sua compreensão, sabe? Não escuta quem assiste às palestras, quem participa dos cursos, o que é que a gente quer estudar. Os estudos invariavelmente surgem de uma necessidade, às vezes até de moda, tem um livro em voga, a gente vai estudar. Isso tem um peso muito grande no todo. O que a gente estuda, o que a gente lê, tem uma importância muito grande na forma que a gente interage. Então, o espiritismo que a gente, eu acho que Herculano Pires, ele nunca foi
tão atual como ele é nos dias de hoje, e quando ele fala que a falta de conhecimento do espiritismo é um problema sério para a própria vivência do movimento. Então a gente precisa conhecer o que diz a reencarnação com relação ao social, né? O que diz a reencarnação, o que diz a existência de Deus, que Deus o espiritismo parte, de que lugar esse Deus parte, de que amor a gente está falando, para que a gente institua acolhimentos que não façam que as pessoas se sintam dessa forma. Eu vou contar rapidamente uma experiência que eu tive numa palestra que fiz aqui, de ter uma travesti. Eu estava fazendo a palestra, ela sentou na última cadeira desse centro, um centro razoavelmente grande, devia ter umas 80 pessoas. Eu fiz a palestra e fui tentar ir falar com ela, porque ninguém falou com ela. Ninguém deu boa noite, ninguém estendeu a mão, ninguém perguntou se era a primeira vez que ela tinha ido, e eu fiquei observando. Como ninguém fez isso, eu fui e tentei chegar perto dela, só que vieram falar comigo, eu não consegui. Só que quando eu fui embora, eu passei por ela, parei e falei. Eu disse, você vai sempre lá? Ela disse, quase nunca. Aí eu disse, mas vá sempre, viu? Aquele espaço também é seu. Mas aí eu saí dali refletindo, se fosse eu iria. Se eu fosse um lugar que as pessoas não me vissem, não me dessem boa noite, não me acolhessem, não me abraçassem, não percebessem que eu existo, eu voltaria lá? Então, acho que isso cabe reflexão. Pois é. E até você falou da questão do acolhimento, eu diria também que existe um movimento silencioso de adoecimento dentro dos centros espíritas. Vejam, assim, entendam que eu vou fazer uma reflexão pontual. Eu não estou generalizando que nos centros espíritas como um todo isso acontece. Mas como eu converso com muita gente dentro da minha área de atuação e eu coordeno um projeto de escuta terapêutica numa casa espírita, então eu converso com muita gente. Uma coisa recorrente que as pessoas compartilham comigo é assim: eu estava com um grave problema, precisando de amparo, de apoio, não procurei o atendimento fraterno da minha casa espírita, com medo de ser julgado, com medo das pessoas virem cobrar de mim, mas fulano, você conhece a doutrina espírita, mas você já leu o Evangelho, já leu o Livro dos Espíritos, já era para você encarar isso de outra forma. Que é o que normalmente acontece. Vejam, não acontece com todo mundo a todo momento, é o que normalmente acontece. Aí, novamente, a pessoa está em sofrimento psíquico, seja pelo motivo que for. Aí você vai debater com ela sobre conceitos, você vai cobrar dela que ela deveria estar melhor porque ela tem um conhecimento espírita. É a mesma coisa que dizer para a pessoa assim, poxa, eu não posso lhe oferecer acolhimento. Então a pessoa simplesmente sai da casa espírita dela, não sai totalmente, mas vai procurar ajuda em outra casa. Então eu já ouvi esse relato muito, porque eu rodo muito os centros espíritas com as palestras, em Fortaleza e região metropolitana. E a coisa mais comum que tem no final da palestra, uma pessoa vir conversar comigo para perguntar onde é que ela pode conseguir ajuda, porque lá na própria casa espírita ela não se sente à vontade de compartilhar com seus colegas a sua situação, sob pena de julgamento ou de incompreensão em relação a essas cobranças que às vezes as pessoas fazem, né? Tipo, é como se ser espírita nos blindasse das questões existenciais. Não, nós estamos em plena caminhada, nós somos crianças ainda, do ponto de vista espiritual. Até a gente conseguir se blindar, espiritualmente falando, olha, pode colocar a reencarnação aí ainda, para a gente conseguir isso, né? A Alane comentou aqui, eu deixei separado para compartilhar, e essa questão do julgamento, né? Que ela colocou assim: lembrei do dia que eu fui assaltada por 5 homens com 5 armas em mim e fui numa casa espírita passar pelo diálogo fraterno e me disseram que eu mereci passar por aquilo porque eu havia feito algo a eles. Então esse é o tipo de lógica pronta que muitas vezes as pessoas despejam nas outras, mesmo no atendimento fraterno, e que, não, além de não ajudar, ainda afugenta as pessoas em relação a isso, né? Infelizmente é verdade. Eu sei de casos, por exemplo, de violência doméstica, e as pessoas no atendimento fraterno acabam dizendo, tenha paciência que é assim mesmo, ele vai mudar e tal, e tem que contemporizar.
né, e usar a reencarnação como uma justificativa para aquela violência doméstica. Tu entende? Uhum. Quando não é você que vai voltar para um lar conturbado. Então, o acolhimento, Exato. muitas vezes, ele não perpassa nem por você escolher lados, mas você precisa Uhum. ser afetuoso. Então, eu acho que Sim. essa discussão sobre o amor ela é muito importante para que a gente entenda a importância dele nessa relação que se estende em tudo que a gente faz dentro do centro. Sabe? Em Uhum. tudo que a gente faz, em tudo que a gente faz como pessoa, porque às vezes a gente até dentro do centro até se esforça, mas Uhum. fora dele não, né, a coisa não funciona como nem sempre como deveria. Eu percebo que Uhum. quando a gente fala da questão social e do amor, a gente acha que, por exemplo, o amor tem dono, né? Então vão haver relações sociais em que o amor vai aparecer, mas outras não. Só que o amor não Uhum. tem padrão nem dono, não é? Isso acontece muito, por exemplo, quando a gente vai fazer trabalho sobre sexualidade, gênero e sexualidade, onde a gente percebe que há muitos conceitos onde aquelas pessoas que estão ali, elas não acreditam existir amor entre relações do mesmo sexo. Uhum. Eita, desculpa eu falar, mas minha filha acabou de entrar, a Letícia. Sua filha o quê? Acabou de Ah, entrar aí. Letícia? Seja bem-vinda, Letícia. Boa noite. Acompanhando seu pai aqui na live. E às vezes as pessoas não acreditam existir amor, porque as relações se estabelecem a partir dos mesmos gêneros. Uhum. Então, você não ama porque as relações se estabelecem a partir do mesmo gênero. A gente começa a colocar determinados atributos para que se ame ou não. Tem alguma outra pergunta para a gente poder... Assim, a gente tá faltando 5 minutos para a gente completar a meia hora, né, da segunda live. Aí, assim, eu acho que a gente já pode ir encaminhando para as considerações finais, tá? Para a gente não ficar também muito tempo, né? Não chegar perto de 2 horas. Muito tempo. É E verdade. no quarto bloco eu tinha colocado para a gente conversar sobre o amor, tanto na visão do Evangelho, na visão espírita, como o amor na perspectiva social, tá? Aí eu quero deixar esses minutos com você, porque eu também já falei bastante, para você falar nessa questão, apesar de que a gente já comentou também das questões É, sociais, né? eu acredito até que Mas já se tenha você sido quiser, contemplado. pronto, mas se Eu você quiser acredito, eu pontuar mais acredito. alguma questão, eu tenho uma pontuação só para fazer depois de você a respeito do amor na visão espírita, tá bom? Pode fazer. Pode Pronto, eu ia fazer. comentar o seguinte: a partir do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o amar ao próximo como a si mesmo, né? O capítulo que fala sobre os conceitos que fazem parte dessa ética, né? Que a gente pode chamar de ética. Algo que eu sempre converso quando eu atendo pessoas espíritas, eu sempre digo que o Evangelho segundo o Espiritismo ele é o nosso grande manancial de conhecimento existencial para que a gente possa compreender as diversas situações que acontecem conosco e compreender também a nós mesmos. Compreender o que está fora e compreender também, principalmente, o que está dentro, né? Só colocar aqui Tem uma questão aqui que a Zilda está colocando, perguntando se vocês conhecem alguma instituição que haja corretamente, ou todas são assim, erradas. Bom, na verdade, nós não dissemos todas, porque nós não conhecemos todas, né? Um princípio básico de você se referir a uma quantidade é você não generalizar. E eu acho que nas nossas falas isso ficou muito claro. Nós não dissemos que todas as casas espíritas cometem erros nesse sentido. Nós dissemos que isso é muito comum. Aí vai da percepção de cada um, inclusive a sua, Zilda, de analisar como é que essas questões se apresentam no seu centro espírita. Se elas não acontecem lá, perfeito, ótimo, Que bom, né? maravilhoso. Que bom. Mas que elas acontecem em outras casas espíritas, com certeza. E a gente está falando por experiência própria, né? Não é uma inferência.
A gente está falando pelas situações que ocorrem e que chegam até nós através da fala das pessoas, né? Então não é E de uma vivências análise... particulares, daquilo que a gente viveu dentro das instituições. Porque aí você faz palestra em Exatamente. Fortaleza e na região metropolitana, eu também faço aqui em Exatamente. Recife, na região metropolitana, e a gente conversa com as pessoas. E a gente fala em cima dessas conversas. Exato. E sem falar que a gente tem que analisar que as pessoas, elas não necessariamente agem em nome da instituição. Então eu não posso dizer que a instituição fulana de tal é que fez aquilo. Porque não é a instituição, são as pessoas. Algumas pessoas, possivelmente, elas podem cometer erros até com a melhor das intenções, né? Mas para que as pessoas possam perceber aquilo como algo inadequado, também é preciso que elas tenham olhos para ver. Pode ser que uma pessoa tenha passado por isso e ela tenha achado normal e não considerar que aquilo foi uma metodologia invasiva com ela, né? O Então Milenberg, também tem um super detalhe. Eu tranquilo acho em que relação a isso. Zilda, não sei se Zilda estava aqui no começo, quando a gente falou na questão da estrutura, do preconceito como uma Aham, questão estrutural. Bom, e aí isso. a teoria que o preconceito como uma questão estrutural defende é que ele está onde tem pessoas. Então, ele não vai estar em determinadas instituições religiosas e em outras não. Ele vai estar onde tem aglomerado de pessoas, porque é estrutural, cultural. Então, por mais que a gente diga que não, o machismo vai sempre existir, né? E a gente luta para que ele deixe de existir, mas ele existe, é um fato. O racismo Uhum, existe, também é um fato. A homofobia existe, a LGBTfobia existe, também é um fato. Ela é implícita ou explícita, dependendo da situação. E a gente aqui estava colocando exatamente essa questão da implicitude ou da explicitude de cada questão, né? Baseado nas experiências que nós vivemos. isso, perfeito, exatamente. Então é preciso a gente analisar essas questões onde elas ocorrem, da forma como elas ocorrem, né? Não é que isso aconteça em todas as casas espíritas, não, tá? E não quer dizer que uma pessoa que age assim, ela está deliberadamente agindo de má fé. Muitas vezes é por falta de conhecimento e de percepção do trabalho e dos argumentos que ela está utilizando, né? Então, voltando para a questão do Evangelho, ele é o grande manancial nosso de conceitos existenciais que são extremamente úteis para a nossa vida, para a nossa existência enquanto ser humano e enquanto espíritos, né? Então, quando eu atendo uma pessoa espírita, eu sempre remeto para que uma fonte de estudos que pode ajudar é a leitura do Evangelho. Não só do ponto de vista da oração, não só do ponto de vista energético, de criar uma ambientação de acolhimento, mas do ponto de vista conceitual mesmo. Porque quando o Evangelho nos traz a lógica do amar ao próximo como a si mesmo, isso tem que reverberar de alguma forma na nossa vida, de modo que a gente entenda que é um amor amplo. Não é um amor com vírgula. É Isso é o amor importante. com o diferente, é o amor com aquele que pensa diferente de mim, é o amor com aquele que tem uma ideologia política diferente, é o amor como um todo. Agora, óbvio que no nosso estágio evolutivo a gente ainda está aprendendo esse mecanismo do amor mais amplo, mas aí a gente já pode exercitar, né? Então, eu queria fazer esse ressalte como algo que eu considero importante. O Espiritismo, enquanto filosofia existencial, tem obras magníficas. E, sobretudo, o Evangelho é uma das principais que nos traz esses conceitos importantes para a nossa forma de viver. Com certeza. Eu acho importante, para a gente poder encerrar, realmente, eu acho importante esse conceito, né, de utilização do Evangelho como sendo o Jesus como modelo e guia, e esse Uhum, Jesus exemplo, Jesus vida, e essa questão do Evangelho como suporte, onde a gente vai buscar esse Jesus vida, e uhum, essa busca pela interface com o nosso cotidiano. Assim, eu acho que uma das coisas maravilhosas que o Espiritismo fez é essa coisa de demitizar Jesus e torná-lo mais próximo de nós. Sabe, a gente isso. poder se aproximar dele não como modelo e guia de algo inalcançável, mas de algo que a gente pode alcançar através das nossas ações. Então, nesse sentido, eu acho que é importante, às vezes, a gente desconstruir para poder construir.
desconstruir esse Jesus mito, místico, para construir esse Jesus trabalho, esse Jesus dedicação, esse trabalho amor. Entender o Espiritismo e vivê-lo na sua mais ampla expressão, na minha concepção, perpassa por entender amor. O Deus que o Espiritismo defende, o Jesus que o Espiritismo defende, o amor que a própria estrutura da doutrina, ela é montada em cima dessa percepção. O amor é algo que liberta. E a gente precisa falar mais nele, né? Falar mais e constantemente, para que a gente entenda que é necessário e é possível, sim, a gente amar o outro e é possível, sim, construir uma perspectiva de vida melhor a partir desse amor. Acho que essas falas, eu vou repetir a fala que Chico César diz lá na música dele: não será jamais pelo mal tocado, seu eu profundo não é nunca profanado. Né? A pessoa, eu queria falar da questão do perdão, por exemplo, quando diz assim, não, a gente precisa perdoar no 70 vezes 7, mas hoje a gente tem uma percepção que quem perdoa já foi maculado. E a pessoa que ama, ela não vai ser maculada. Eu vou contar uma história que dizem, não sei se é uma história real, mas dizem de Dom Helder Câmara, que uma mulher chega para ele e diz assim: Dom, minha mãe morreu, eu preciso de dinheiro para enterrá-la. Ele chama o secretário e manda o cara dar um dinheiro a ela. Depois de 6 meses, aproximadamente, ela volta e diz a mesma coisa: Dom, minha mãe morreu, você poderia me ajudar? Ele ajudou de novo. O secretário já ficou chateado. Na terceira vez que ela foi, ela disse a mesma coisa e o secretário disse: não vou pegar o dinheiro, você vai pegar o dinheiro e vai dar a ela. Não tire dela a última dignidade que lhe restou, a de mentir para sustentar seus filhos. São percepções diferentes, sobre variações sobre o mesmo tema. Sim. Então, ele conseguiu enxergar o que eu talvez não enxergasse, que talvez você não enxergasse. Eu acho até que passa por isso que Zilda está falando, que é uma questão de sensibilidade, de percepção da dor do outro, daquilo que o outro está passando, que é que às vezes falta para a gente, tanto dentro da sala mediúnica como fora dela. Às vezes é mais importante a gente falar, porque a gente precisa botar para fora, ou precisa mostrar que a gente conhece, ou precisa mostrar que a gente está certo, do que entender o momento do outro, do que silenciar diante da sua dor. Desde que a gente coloque que a gente está certo, que a gente tem uma ideia, que a gente tem um ideal, que as coisas que a gente pensa são reais, que aquilo é importante ser colocado para fora, aquilo às vezes é mais importante do que simplesmente silenciar e abraçar o outro, sabe? Apenas acolher e nem querer ouvir, talvez nem ouvir o que o outro tem para dizer, porque o atendimento fraterno, na realidade, é para ouvir aquilo que o outro quer dizer e não aquilo que a gente quer saber, não é? Porque às vezes o outro não está pronto para dizer o que tu quer ouvir, ele está pronto para dizer o que ele diz, e o que ele diz precisa ser suficiente. Então, eu também, quando eu pensei nesse tema, eu pensei para que nós pudéssemos nos fortalecer diante de tudo que a gente está vivendo, de antagônico, de difícil, de luta, de isolamento social, para que a gente possa criar estruturas de afeto. Essa estrutura de afeto, ela nasce de dentro para fora e não de fora para dentro. Elas não são... Né? Eu gosto muito de falar sobre isso porque quando a gente diz assim, a gente vai para o centro buscar a paz ou buscar o amor, a gente precisa ir para o centro para ser a paz, para ser o amor, para se tornar a paz que a gente precisa ter, para se tornar o amor que a gente precisa ter. E esse entendimento, ele não precisa você entender de profunda filosofia, estudar Heidegger profundamente, né? Heidegger. Não, você precisa apenas amar. Você, né? A gente até falou sobre isso hoje, sobre a questão da educação e da instrução. Às vezes você é muito educado, mas não tem instrução nenhuma, e às vezes você tem um monte de instrução e não tem nenhuma educação. Então, esse amor não perpassa por essa instrução formal. Ele perpassa pelo simples fato de sentir pelo outro. Então, esse amor precisa ser verbalizado dentro do movimento espírita. O amor que escuta, o amor que acolhe, o amor que abraça, o amor que não julga, o amor que não está preocupado com a forma com que o outro com aquilo que o outro é. Eu não preciso saber da tua orientação para te amar, eu não preciso saber, sabe, do time de futebol que tu torce, eu não preciso saber da religião que tu segue. A gente não precisa amar espíritas, a gente precisa amar os espíritos e não os espíritas. E isso amar eu os acho espíritos e se reconhecer como espírito também. Como espírito. Às vezes a gente investe no conceito de espírita e esquece que a gente é espírito.
Mas você falou aí da questão do time de futebol, realmente, né, não precisa a gente saber e tal. Mas que time você torce aí em Pernambuco, hein? Eu sou Santa Cruz. Santa Cruz, eu sou Santa Cruz. Ah, Desde meu Deus do pequenininho. céu, rapaz. Desde Rapaz, pequenininho. eu torço pelo maior do Nordeste, o esporte. É, já vai começar a não praticar o amor desde aqui. Só para a reflexão que estava sendo feita. Não, Olha aí, o meu amigo o Daniel Santinha, está ó, dizendo aqui, Santinha. Santinha. Vilda colocou esporte. Aí eu percebo isso porque eu vejo, a gente precisa sair do discurso em algum momento. E eu vejo que como discurso, e isso é uma coisa que me preocupa, Kardec falava muito na questão da popularização do espiritismo. Eu acho que até falei isso com você hoje, quando nós conversamos. E assim, a gente torna o espiritismo uma coisa de proporção elitizada, né, torna uma discussão da elite intelectual, e a gente às vezes não consegue trazer essa discussão um pouco mais para a popularização da coisa. Então, a gente precisa traduzir esse espiritismo num espiritismo mais acessível para que outras pessoas compreendam do que fala a doutrina espírita, e que a gente possa expandir essa percepção de amor espiritual e espiritualista que tem essa base para muito mais pessoas, que outras pessoas possam conhecê-lo, e sem a ideia e o formato de formar espíritas, mas formar espíritos que amam. Perfeito. Olha, a conversa está fantástica, está maravilhosa. Mas nós já... Estamos agora com 18 pessoas ao vivo ainda compartilhando conosco. Heróis da Resistência. Heróis da Resistência. Dá muita vontade de continuar assim por muito mais tempo. Verdade. Mas já temos que encaminhar para o encerramento, tá bom? E aí eu queria compartilhar a letra da música que eu prometi, que é uma música da Roberta Sá, composição de Jorge Aragão, chamada Mutirão de Amor, que ela vem bem ao encontro positivo de tudo que nós estamos conversando aqui esta noite, né? E aí eu vou compartilhar a letra com vocês, depois eu vou colocar um pedacinho dela para a gente fazer um encerramento. Cada um de nós deve saber se impor e até lutar em prol do bem-estar geral, afastar da mente todo o mal pensar, saber se respeitar, se unir para se encontrar. Por isso vim propor um mutirão de amor, para que as barreiras se desfaçam na poeira, e seja o fim do mal pela raiz, nascendo o bem que eu sempre quis. É o que convém para a gente ser feliz. Cantar sempre que for possível, não ligar para os malvados, perdoar os pecados, saber que nem tudo é perdido, se manter respeitado para poder ser amado. Então essa é a grande mensagem que a gente queria deixar com vocês essa noite. Tá? Muitíssimo obrigado a todo mundo que participou. Vou colocar aqui a música ao fundo para a gente encerrar. Muito obrigado a todo mundo que participou, esteve conosco em algum momento, as 17 pessoas que ainda estão aqui conosco, amigos muito queridos. Muito obrigado, Alexandre, obrigado ao Ágora, sempre pelo apoio cooperativo, né, com os Girassóis. E é isso, gente. Muito obrigado por tudo. Alexandre, se você quiser fazer Eu quero só agradecer ao convite, né, de vocês. O Coletivo Girassóis é um coletivo que eu tenho muito carinho, muito apreço, muito respeito. Estive aí ano passado no primeiro Fórum Social Espírita do Coletivo Girassóis. Tive o prazer de estar aí. A gente fez uma palestra no sábado, no domingo participei do GT de Gênero. Foi muito engrandecedor para mim. Esse ano, vamos ver para frente como é que vai estar. Mas haverá uma possibilidade de acontecer, eu me esforçar para estar aí novamente, para que a gente possa fazer com que esses laços se apertem cada dia mais. Muito grato pela confiança, pelo convite, um grande abraço, é um prazer papear com você. Obrigado, meu irmão, fica com Deus, a todos fiquem com Deus, não percam a nossa próxima live na sexta-feira, sempre às 19 horas, com alguma temática da atualidade para a gente debater. Fazer uma propagandazinha, e aproveito né? para divulgar também. Sexta-feira, dia 20, a gente vai ter às 20 horas lá no Ágora, no Instagram do Ágora,
A gente vai ter Cessa Lima e Aldo Alves, eles vão estar falando sobre espiritismo e promoção social. Então, depois você sai do Girassóis e vai direto Exato. pro Ágora. Exatamente. Participar com a Pois, gente. meu irmão, muito obrigado. Fica com Deus. Eu que tá? agradeço. Beijo grande. Um abraço. Beijo grande a todo mundo. Cheiro no coração de todo né? mundo. Eu quase dizia beijo do gordo, né? Mas tudo bem. Eu acho que a mensagem. Valeu Acho que a mesmo. mensagem é essa. Fiquem Um com abraço. Deus, até a próxima. Cláudia entrou aí, uma professora. Um abração para ela. Tchau, todo mundo. Abraço e beijos a todos. Até mais.